Olá pessoal, tudo certo? Sou o Fabiano e estamos aqui mais uma vez para seguirmos com os nossos capítulos do Evangelho. Então, fica ligado aí que a gente vai começar com a oração de abertura e daqui a um pouquinho já tem o início do nosso trabalho. Assim, amado Pai, te agradecemos, querido Mestre Jesus, o bom pastor, por este momento de oração, esse momento de recolhimento, de meditação, de reflexão das nossas vidas acerca do que vem sendo falado no Evangelho, das lições deixadas pelo próprio Cristo e por Kardec na sua codificação. Assim te agradecemos imensamente a equipe espiritual que nos assiste, os guardiões do lar Elos de Luz, desde já guarnecendo, protegendo nossas casas, os locais que estamos no momento deste trabalho. E também aos mentores que nos trazem toda a sabedoria para esse trabalho. Em nome de Deus, em nome do Cristo, vamos abrindo este trabalho. Claro que antes de começar, qualquer coisa você já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, você que ainda não está inscrito, e curta a nossa página no Facebook, Centro Espírita Elos de Luz. Você que porventura já curtiu ou já se inscreveu na página do YouTube também, aproveite para compartilhar as nossas páginas. Tá legal? Sejam semeadores do bem. Maravilha! Vamos começar então o nosso trabalho. O capítulo de hoje a gente está gravando aqui e voltando lá para o capítulo 1 do Evangelho, porque a gente começou no capítulo 2, né, na época do isolamento social e tudo, da pandemia, chegou até o final e tinha faltado o número 1 para a gente poder registrar e deixar no YouTube. Então, a gente está fazendo o capítulo 1, cuja primeira parte já foi apresentada essa semana pela Thaís. Então, quem ainda não assistiu a primeira parte, pode ir lá atrás no vídeo anterior do canal e assistir, né? A primeira parte, que vai falar do quê? Não vim destruir a lei, o capítulo número 1. Não vim destruir a lei, frase de Jesus, mas que se aplica a estas principais 3 revelações da lei de Deus, né? A primeira, a lei de Moisés, aquela que veio lá com o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, que formam as leis, né, do Antigo Testamento, especialmente os 10 mandamentos e todas as demais leis instituídas por Moisés para aquele povo ainda rude daquele momento, poder ter algo onde se basear e onde se nortear, ter um sinal, uma forma de poder, né, ter o seu norte. Isso foi colocado então na primeira parte do trabalho pela Tata. Quem quiser refletir mais está lá no capítulo, né? Mas basicamente fala isso, né? Dos 10 mandamentos da lei de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não pronunciar o santo nome de Deus, né, em vão, guardar o dia santo, né? Honrar e respeitar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não testemunhar falsamente contra o próximo, não desejar a mulher do próximo e não desejar as coisas alheias. Os 10 mandamentos. A partir daqui, desse episódio daqui, né, de hoje, nós vamos fazer o segundo momento, nós vamos desenvolver a segunda grande revelação da lei. Então, que revelação é essa, né? O que acontece? Se a gente retornar um pouquinho e pegar, por exemplo, na obra A Caminho da Luz, que foi já tema das nossas minisséries da Elos, a gente vai perceber que o Cristo não só é a segunda revelação da lei, é a revelação eterna da verdade e do amor, como ele é também quem é o Cristo, quem é Jesus, né? A gente vai perceber lá na nossa série, quem estudou com a gente, quem não estudou, a gente vai fazer uma pequena retomada aqui também e vamos aproveitar para revisar. O Cristo é o governador do planeta, né? Ele é o Espírito por excelência que rege a Terra, que governa, que organiza todos os movimentos desse planeta e da sua humanidade, desde sempre, desde antes mesmo da chegada dessa humanidade aqui. O Cristo, Jesus, já era o nosso governador, já preparava a construção, organizava a construção
do próprio planeta, a sua formação, exatamente. Claro, sempre como preposto de Deus, como mensageiro, como, né, representante maior da divindade maior de Deus. Então, ele, como governador, preparou, organizou e deu a este mundo, a população deu, né, concedeu a este mundo, a essa população, essa humanidade, que hoje já tem, né, alguma idade já na frente, já está mais desenvolvida, mas desde o princípio foi ele que organizou tudo isso. Assim sendo, ele também acompanhou todos os passos e todos os movimentos dessa humanidade. Isso é importante que se diga. Ele enviou, por exemplo, à Terra, sempre o tempo todo, acompanhando o seu desenvolvimento, mensageiros que pudessem, encarnados, inclusive encarnados, não só no plano espiritual, auxiliando o tempo todo, como temos hoje, nesse momento. Os espíritos estão aqui nos ajudando. Tanto aqui, né, onde a gente está representando a Casa Elos de Luz, direto de casa, é claro, estamos falando de casa, mas representando a Casa Elos. Estamos com a ponte de luz formada lá na Casa Elos, com espíritos que estão nos ajudando. Quanto a cada um que está também em casa assistindo, tem também a assistência dos bons espíritos. Então, desde aquela época também, os espíritos auxiliando, mas não só eles, como os espíritos encarnando na Terra como mensageiros do Cristo. São eles quais? Tantos que a gente pode citar aqui, né? Desde a China, antiga, milenar China, né? Com Forri, Confúcio, Lao Tse, por exemplo, também Moisés e os profetas em Israel, naquele povo, né? De Israel. Na Grécia, Sócrates e os filósofos trouxeram claridade sobre a palavra do Mestre, sobre a intenção de amor, né, que Jesus tem e sempre teve para essa humanidade. O próprio Buda, no Tibete, e tantos outros vieram trazendo orientações, vieram trazendo lições para que pudesse chegar à figura do próprio Senhor, o próprio Cristo, né? Em pessoa, né? Dali um tempo, quando a humanidade estivesse mais pronta. Após ele, após a vinda de Jesus, muitos outros ainda seguiram. O próprio Paulo, né? Um marco da evangelização, da popularização da mensagem do Cristo através de Paulo, né? Maomé, entre o islamismo, tá? Foi também mensageiro de Jesus. Carlos Magno, o imperador romano, tinha missão enviada pelo próprio Jesus. Francisco de Assis na Itália e tantos outros, ainda hoje, né? Podemos citar, claro, Allan Kardec, um grande emissário, um grande mensageiro, melhor dizendo, de Jesus. Chico, Divaldo, tantos outros, não param de chegar, são mensageiros, são trabalhadores a serviço da seara de Jesus. Então a gente começa por aí a entender e a perceber a magnitude do Cristo, dessa figura ímpar, excepcional, de espírito elevadíssimo para a Terra. E começa a entender o que pinta, por exemplo, André Luiz, no seu livro Obreiros da Vida Eterna. Por que ele pinta? Vamos dar uma olhadinha nessa passagem. Eu vou me dar assim, o direito de mandar para vocês essa passagem recortadinha, ilustradinha. Eis que certa noite, notei, André falando, estava lá em espírito, né? Para quem nunca leu André Luiz, ele está em espírito nos relatando fatos que acontecem no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual, Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, tá bom? Eis que certa noite, ele estava lá a trabalho, né, no mundo espiritual, notei que o vale se represava de fulgente luz, que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam, céleres, de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. O que acontecera? Perguntou, ousadamente, interpelando um dos colegas dos áulicos celestiais que ali estavam. E ele respondeu assim: o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas, nem mais uma palavra. Ponto.
A gente consegue aqui ter um recorte do que é, no plano espiritual, poder enxergar Jesus. Não é ainda enxergar Jesus, é observar de certa distância algo simplesmente inacreditável acontecendo em termos de um movimento de luz que ele descreve como um sol. É como se um sol estivesse aparecendo no horizonte, descendo as zonas mais baixas da Terra para trabalho e simplesmente rodeado de anjos, de espíritos angelicais de toda a parte, vindo, atraídos por aquela luz, vindo também trabalhar. E ele aí, nesse momento, entende que ele tem que se colocar a trabalho ainda mais e deixar de... né? Ele já estava num momento aí de querer achar-se... já o orgulho já começava a querer aparecer. Então ele diz assim nesse momento, se encheu de humildade e foi arregaçar as mangas, como a gente fala aqui, né? Vamos trabalhar. Esse é um exemplo para nós hoje. Já começamos por aí entendendo a magnitude da figura do Cristo. Então Jesus é a segunda revelação deste capítulo, não vim destruir a lei. Por quê? Porque ele vem após Moisés e após o Antigo Testamento renovar aquelas leis, ele não veio terminar com elas. Tudo aquilo que nós falamos ali rapidamente, aqueles 10 mandamentos, repassamos, né? O que já foi visto pela Thaís na parte 1 desse capítulo, passamos rapidamente. Todos aqueles mandamentos estão contidos na lei de Jesus, onde ele fala que veio simplesmente explicar e renovar as leis. Mais que isso, né? Veio confirmá-las, não vim destruí-las. Vim confirmá-las e renová-las. Então ele vai dizer assim, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Aí está resumida as leis, estão resumidas todas as leis e os profetas que vieram antes de mim. Isso disse Jesus. O que ele quer dizer com isso? Está tudo certo. Não matarás, não roubarás, a honrar o teu pai, continua guardando o teu dia santo, continua respeitando o nome de Deus, do Senhor, continua não falando mal da vida alheia. O que é não falar mal da vida alheia? Não prestar falso testemunho. Essa nomenclatura às vezes nos deixa um pouco embaralhado. Vamos facilitar? Não prestar falso testemunho. Não fazer fofoca, Jesus quis dizer. Ele só quis ser mais educado e mais polido com a gente, né? Moisés, aliás, na consolidação das 10 leis. Mas é isso tudo que Jesus está dizendo, da gente não prestar falso testemunho, não falar da vida alheia, não falar mal de nós, porque ama o próximo como a si. Cuidar mais com a palavra que a gente se dirige para si mesmo, se tratar com mais carinho, com todo o carinho, com o amor necessário a si e ao próximo, especialmente a Deus. Então, ele reúne as leis numa só. Né? Em duas, ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Tudo está contido aí. E diz mais, os céus e a terra não passarão, até que o que está escrito na lei seja cumprido. O que quer dizer? A gente pegou até essa frase aqui no Evangelho da semana aqui da família, e o que acontece? O que é a serra e o tel? Serra e o tel. Corta aí, produção. O que é o céu e a terra? Não passarão até que tudo que está escrito na lei seja cumprido totalmente. O que será que não passarão os céus e a terra, né? Que a lei de amor precisa ser praticada aqui no planeta para que a Terra se transforme, para que a humanidade possa se libertar dessa evolução que ela está buscando, né? E dos grilhões que prendem ela, né? Das correntes que ainda a amarram. E ainda amarram, de fato, ela até hoje, né? Em muitas dificuldades, em muitas quedas. Então, o novo planeta está pronto, está? Jesus já nos orientou, os Espíritos vêm falando isso o tempo todo. Nesse capítulo tem um versículo, podemos dizer assim, um versículo, né? O pessoal diz um versículo, né? Ou um item, todo dedicado à nova era. Nova era, está aqui Espiritismo, falando em nova era, ou seja, um novo momento, um novo período de tempo está chegando, nesse sentido, né? Um período onde as pessoas poderão se amar e irão se amar predominantemente, onde reinará o amor, onde reinará a justiça e a igualdade. Isso é muito legal quando a gente percebe que a gente já faz
tanta coisa, o ser humano, a gente está falando aqui, já faz tanta coisa melhor que antes, já melhorou em tanta coisa, e está enxergando que precisa melhorar outras. Isso já é um sinal interessante. E, aliás, um trabalho como esse que está sendo feito aqui pelos nossos colegas e por outras instituições também, especialmente aquelas espíritas, a gente pode falar com propriedade, são dicas, são estalos para despertar, nada mais que isso, para chamar-nos a atenção, para relembrarmos o que estamos fazendo aqui e o quem somos nós que viemos fazer, no sentido mais amplo, né? E até prático da questão, não é nem tanto filosófico, mas prático. O que a gente veio fazer? Vamos retomar. Quer dizer, a gente pode fazer as atividades que a gente for fazer, o trabalho que a gente quiser escolher, a profissão não é bem isso, mas como fazê-los, de que forma e como encarar a nossa vida. Qual é o sentido dela? Então está aqui, está tudo aqui. E essa é a segunda revelação da qual estamos falando, é o Cristo renovando a lei antiga de Moisés. Claro que nessa renovação, a gente fala renovação, porque ele confirma os 10 mandamentos, que são as leis morais que estavam lá, através dos 2 novos mandamentos. Ama a Deus, é o próximo como a ti mesmo. Ok, mas ele transforma todos aqueles outros costumes e leis humanas que Moisés colocou, porque eram leis necessárias para a época. Veja bem, né? Moisés coloca lá nos antigos livros, né? No Êxodo, né? Ele revela os 10 mandamentos e em seguida nos outros livros seguintes, especialmente, né? O Levítico, Deuteronômio e Números, não lembro a ordem agora também, mas enfim, nesses 3 próximos livros vai falar das leis estabelecidas de como aquele povo deveria viver, poderia viver. Ele vai estabelecer ali normas humanas, né? De organização, como é que a coisa poderia se resolver. Jesus vem transformar isso também. Aí vem transformar, vem renovar. E vem dizer, não é olho por olho, dente por dente, mas é ama teu próximo, ama aquele que te fez mal e oferece a outra face. Então se Moisés dizia, o cara te roubou uma ovelha, tu vai roubar outra dele também, o cara, né, te bateu numa face, tu bate na outra dele também, Jesus vai dizer, se te bateram na face, oferece a outra. O que quer dizer? Vou ficar apanhando sem dizer nada? Não, nunca, jamais. Não é isso que o cristão tem que fazer. Mas sim oferecer uma outra forma de trabalhar as coisas. Se alguém vai nos agredir, a gente vai oferecer uma nova face. Vai refletir para ele uma nova face, a face da luz. Ele vai não só se surpreender, vai se enxergar nessa nova face. Ele vai se enxergar, vai refletir ali a sua divindade. Se você coloca uma coisa com amor, com boa vontade, diante de uma agressão qualquer, pode ser no seu dia a dia. A pessoa não tem como não ser tocada no seu íntimo. Vai ser tocada. E aí começa uma transformação incrível. Essa é a lei nova que Jesus trouxe. É a lei do amor. Todos somos filhos de Deus e caminhamos juntos, todos, indistintamente. Então Jesus se dava com gente de má vida, com prostitutas, se dava com cobradores de impostos. Era gente odiada na época. Quem é que é odiado hoje aí, como classe? Quem é que o pessoal tem preconceito? Você já tem assim na mente alguma figura? Imagine as pessoas que mais a sociedade tem preconceito. Jesus andava com eles. Por quê? Não são os que precisam de médico, dizia. Eu vim para curá-los. Deixem que eu cure vocês, né? Que a minha luz possa tocá-los. Então ele andava com todos esses e nos quer nos dizer de uma forma muito simples e muito direta, vocês caminham todos juntos para uma evolução. Não existe individual. Claro, cada um vai fazer a sua parte, nesse sentido existe. E cada um tem a sua forma de encarar essa verdade, de encarar essa evolução, essa melhoria. Mas todos caminhamos juntos. É como uma nave que só parte quando todos subirem dentro. Eu via isso esses dias numa palestra e achei interessante para ilustrar. A vida definitiva, dizia Jesus, através de todas as parábolas belas, não? Né? Do reino de Deus, a verdadeira vida, o verdadeiro reino, está no plano espiritual, nos dizia, e não no material. O material aqui é vida, é verdade também, mas ele é passageiro e é escola, é preparação. Então ele vem nos ensinar a nos prepararmos para viver a grande vida, a verdadeira vida que é no plano espiritual, para melhorarmos-nos, para melhorarmos-nos. Voltando fita. Tudo bem, voltando. Para nos melhorar e podermos
sermos novos seres, não só na vida espiritual, mas já aqui, manifestarmos já aqui a nossa divindade, que somos todos aí em casa, todos são filhos e filhas de Deus. E precisa manifestar isso, está na hora. O convite é este. Jesus deixou claro. E o caminho para Deus qual é? A reconciliação com tudo, com todo o universo. Nós nos reconciliarmos. Por quê? Porque Ele sabe que a gente teve nas vidas, né, precedentes, teve aí umas atrapalhações, não é? Teve, todo mundo teve, senão não estava resolvendo isso, né? Mas não tem problema, Ele sabe que aqui é a oportunidade da gente buscar, através da experimentação, da experiência, da tentativa e erro muitas vezes, mas o acerto vem, a gente vai celebrar o acerto também, é a oportunidade de nos reconciliarmos com todas as coisas da terra, do céu e da terra. Nos diz a sabedoria oriental, né? Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Só assim poderás ver-me, diz o Senhor, né? Diz o Deus de todas as coisas. Ou seja, e aqui nesse capítulo diz a mesma coisa. Jesus veio mostrar o caminho para Deus, que é a reconciliação com Ele próprio, a reconciliação com Deus. O que é a reconciliação com Deus? É a reconciliação com todos. Então a gente veio para isso. Como é que se faz isso? Gratidão, sentimento de gratidão, agradecer a todas as coisas que estão no nosso redor, agradecer as pessoas, agradecer a sua própria existência, a sua própria vida, diariamente. Não é de vez em quando eu vou no templo, quando eu vou no centro espírita, quando eu vou... Não, é diariamente. Agradecer a sua capacidade, que você está encarnado aqui. Tantos gostariam, muitos outros, milhões eu diria, bilhões gostariam de estar no nosso lugar, no seu lugar, você que está em casa. Mas você é que veio, foi escolhido e recebeu essa oportunidade. Então, gratidão. Obrigado, meu Deus, todos os dias, por estar aqui. Depois você agradece o que você quiser, que você já tem, que você já conquistou, as conquistas que realizam você, as conquistas do dia a dia, as pequenas coisas que vão funcionando, que vão dando liga, como a gente fala, né? Que vão se encaixando na vida. As pessoas ao seu redor, todas, a gratidão, até aquelas que me incomodam ou me incomodaram, sim, até essas, especialmente essas. A gratidão por Deus nos ter trazido essa experiência na sua vida. E você vai começar a se liberar dessa energia que está trancando coisas, que está atravancando, que é o famoso perdão. Começa com a gratidão. Pode começar uma forma muito legal, é a gratidão. Agradecer a todas as coisas. Então, com isso a gente vai ir para o caminho de Deus. Ele lançou ideias, por outro lado, que naquele momento talvez não poderiam ser totalmente compreendidas. É ou não é? Tem as parábolas, tem a coisa, as ovelhas desgarradas, né? O pastor que deixa as ovelhas para buscar uma só. O pessoal não entendia direito isso. Como é que vai deixar 100 ovelhas, 99, para buscar uma que se desgarrou? Né? É como aquele pecador arrependido, que mais vale um pecador arrependido sincero do que 99 que se acham que não tem nada para se arrepender, enfim. E as pessoas não entendiam bem aquilo. Esse momento vai entrar a terceira revelação, que vai ser vista na parte seguinte com o Jean. Ao Espiritismo caberá, né, enfim, caberia, né, renovar e explicar, né, esclarecer, digamos assim, na hora prevista e aprazado os ensinamentos, tanto do Antigo Testamento quanto especialmente os de Jesus. Então, completá-los, o Espiritismo também não viria mudá-los, transformar em outra coisa, iria completá-los, explicá-los, clarear as coisas, né? Esclarecer, melhor dizendo, as coisas para nós. Então você vê que interessante, as três revelações: não vim destruir a lei é uma só sempre, é a lei do amor. Desde Moisés já havia amor naquelas leis. Honrar o teu pai e tua mãe, não desejar as coisas do outro, tem tudo que é teu, tem o teu, não te preocupa com o outro. No máximo do outro é exemplo para dizer, existe o que eu quero, existe o que eu almejo, está ali, mas eu quero o meu, e aí vem o seu. No máximo o outro vai mostrar isso, vai dar uma deixa, ó, existe, está ali, hein, está mostrando. Já diz a autora Rhonda Byrne, né, uma moderna pensadora, né, filósofa desses tempos modernos, diz assim, tudo que Deus lhe mostra pelo outro não é para invejar, é para você ver, existe, está ali, Deus está me mostrando, está aqui o teu, ó, claro, é o dele, mas eu vou pedir o meu. Agradeço que mostrou, né, o dele, parabenizo, abençoo o outro que tem aquilo que eu tanto queria, mas eu vou buscar o meu. O do outro é do outro. E aí você transforma nesse momento a inveja em criação.
criação consciente do que é seu. Que legal, né? Diferente pensar assim. Então, desde a época de Moisés já vinha o amor sendo colocado nas leis. Jesus foi a personificação e ele é o próprio amor. O Cristo é o próprio amor na terra, espalhando o amor e continua sendo até hoje, o tempo todo. Ele é o grande emissário de todas as manifestações religiosas, filosóficas que já chegaram, científicas também. Ele é o emissário de todos. Ele é que envia, desde a antiguidade, os grandes, como a gente disse aqui, Forri, Confúcio, Buda, depois Maomé, os filósofos gregos, os profetas de Israel, todos, né, os grandes imperadores, os grandes, depois considerados mártires da própria igreja, aqueles que procuraram reformar, todos são enviados do Cristo, com ideias bem claras e emitidas lá diretamente com a presença do Cristo. Então ele continua nessa orientação, inclusive o Espiritismo, totalmente gerado, né, e organizado pelo próprio Jesus, para ser implementado através de Kardec e depois de todos os outros que vieram sucedendo. Também no Evangelho nos diz cristãos, nos diz lá o Espírito Fénelon. Você sabe que o coração e o amor devem andar juntos da ciência, então ele já tem uma noção diferente, na ciência e a luz e a religião, o amor andando junto. E a gente vê isso hoje com o Espiritismo. Após todos esses séculos, o reino do Cristo, infelizmente, ainda não chegou, hein? Mas é chegada a hora de tudo se transformar. Apesar de inúmeros mártires que já passaram, né? Então já é chegada a hora das coisas se transformarem. Cristãos, ou seja, cada um de nós, que busca, né, a palavra do Cristo como consolo, como incentivo, como luz, como farol, cristãos, voltem ao Mestre. Voltem ao Mestre. Ele só quer salvar vocês. Ele quer dar a vocês as ferramentas para a transformação, para a felicidade. Pois, preste atenção nessa parte, pois tudo é fácil, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, vou até colocar aqui, página 44, bem no início. Pois tudo é fácil para aqueles que creem e amam. Para aqueles que creem, que pensamento firme, e amam. E o amor traz uma alegria indescritível ao Cristo. Olha aí que fórmula. Tudo é possível para aqueles que creem e amam. Fé e amor. Acreditar em você mesmo, na sua capacidade. Você é filho de Deus, você é co-criador de tudo que está na sua vida. Tudo que está na sua vida você é co-criador, você é a origem de você que parte as ações, as criações, a sua própria atmosfera espiritual que o rodeia e que o atrai as coisas para nós, para cada um de vocês. Então, acreditem, tenham cada vez mais fé e amem. Nos deixa aqui a orientação, esse espírito de luz, pois isso aqui, tudo é fácil para aqueles que assim atuam, para aqueles que assim o fazem. O Cristo nos deixou o seu exemplo, desde a manjedoura que escolheu, né? Uma forma simples, uma forma singela, ele quer dizer, não é um culto à pobreza, não é exatamente isso. É um culto à humildade, à simplicidade, a forma simples, a forma singela que ele chegou, né, que ele veio. Todos os demais príncipes anteriores, os grandes emissários do próprio Cristo, vieram como príncipes, como filhos de nobreza. O Cristo não, foi o primeiro grande espírito na Terra a nascer de uma forma totalmente diferente, humilde, mas extremamente poderoso, verdadeiro e amável. Verdade e amor, as principais bandeiras do Cristo. Então vamos nos ater a elas e buscar isso na nossa vida, sermos cada dia mais verdadeiros, ou seja, autênticos, deixar com que o nosso espírito transpareça cada vez mais na nossa personalidade, aqui encarnado, você, eu aqui, o Fabiano, fazer com que o espírito que habita em mim possa cada vez transparecer mais através do Fabiano, e você, através do seu nome, aí você diz o seu nome, seu espírito se manifestando cada vez mais,
O que é isso? É ser verdadeiro, é ser puro de coração, deixar o coração se manifestar com pureza, tá certo? E não deixar os pensamentos negativos, limitantes, se atrapalhar essa comunicação linda entre o espírito e o ser. E mais do que tudo, a nossa relação com Jesus. Jesus continua sendo, ele é o governador da terra, ele é nosso pastor, ele é o bom pastor. Não nos diz aquele belíssimo refrão, o Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor é isso, é o nosso bom pastor. Recorramos a ele sempre. Vamos nos reunir em oração. Vamos nos reunir em oração, em meditação, em reflexão, sempre que possível, onde 2 ou mais estiverem em nome dele. Ele nos deu a garantia, estará lá. Quando você precisa sempre no seu dia, recorra a ele. Uma pequena oração, uma singela oração, no sentido de simplicidade mesmo. Pequena, grande, cada um sabe o tamanho da oração, mas a simplicidade dela, a honestidade com que você vai fazer e a sinceridade das palavras e da intenção é o mais importante. Então ficou o segundo momento, a segunda revelação, para a gente refletir juntos nesse dia, tá bom? E nessa semana. Daqui um pouquinho vem a terceira parte e a terceira revelação da lei, que não muda. Ela se transforma, ela evolui, mas não muda nunca. É uma só, é a lei do amor. E o Jean vai apresentar para vocês, tá bom? Vamos então para o nosso encerramento, oração final e depois aquela musiquinha que está sempre presente. Amado Pai, te agradecemos imensamente por este momento de oração, de reflexão, de estudo. E a Ti, Jesus, que nos deixaste esse código lindo de amor, a gratidão maior. Também a todos esses espíritos amigos que nos enchem de amor e de alegria hoje, de saúde, prosperidade, tranquilidade, paz. Nossas casas repletas dessa energia, nossos queridos, nossas queridas, nossos amores e até desamores, recebam essa bênção indiscriminadamente, Senhor, porque Jesus nos veio trazer esse ensinamento maior. O amor é para todos, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos. E a nossa oração hoje é para todos. Que a bênção de Deus ilumine a todos, em nome de Deus, em nome do Cristo. Vamos lá? Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada em nossas vidas faltará.
pessoal. Até a próxima.